Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, o Campeonato Brasileiro vai ganhando contornos ali dramáticos. O Campeonato Brasileiro vai pegando fogo, porque nessa reta final é a equipe querendo sair de zona de rebaixamento, é a equipe querendo entrar na zona de classificação de Libertadores. Além disso, você tem algumas equipes ali correndo pelas laterais, como por exemplo o Cruzeiro, o Mirassol, que estão de olho em posições acima na tabela da competição. Se bobear, eles estão lá, e você tem Flamengo e Palmeiras duelando ali pelo título da competição. Nós vimos ontem, por exemplo, pelo jogo do Flamengo, que a vida não vai ser fácil. Palmeiras enfrenta o Santos, no final de semana visita o Mirassol no interior de São Paulo, então nós temos muita coisa para falar e para conversar aqui. Bastante repercussão em relação ao empate do Flamengo, que pode colocar o Palmeiras em uma situação de vantagem maior hoje contra o Santos, mas tem surpresa do Santos, tá bom? Tem surpresa do Santos para o jogo de hoje e o Palmeiras vai ter que ter muita atenção, nós vamos falar sobre isso. Roda essa vinheta aí e bora lá sem enrolação. Bem, meus queridos, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo e deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós temos um jogo muito importante contra o Santos. O Santos, sem Neymar, visita o Palmeiras no Allianz. E o Palmeiras tem a chance de conseguir uma gordura maior sobre a equipe do Flamengo. Isso porque ontem o Flamengo tropeçou contra o São Paulo e deixou a classificação da seguinte forma. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras em primeiro lugar ainda na liderança, com o mesmo número de pontos do Flamengo. Porém, um jogo a menos e uma vitória a mais. Então o jogo de hoje ele é um jogo muito importante para delinear os rumos dessa competição. Isso significa que o Palmeiras está cravado campeão? Não. O Palmeiras enfrenta ainda o Mirassol no final de semana, que é uma equipe bem construída. O Palmeiras enfrenta ainda, por exemplo, o Atlético Mineiro, que estão ganhando fôlego. Parece que esse final de ano agora, o Atlético Mineiro, as coisas estão começando a melhorar para eles. A classificação para a Sul-Americana, para a final da Sul-Americana, deu um up na equipe, então os caras estão se recompondo. Então tem alguns jogos ainda que são desafiadores. Esse é um momento em que nós não podemos abaixar a guarda, temos que manter a atenção, não existe já ganhou, esse papo não existe, e tem que entrar com muita concentração para o jogo de hoje. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. O que tá rolando, ó. Vai ter bicho. A diretoria do Santos tá apelando pra parte financeira, pra ver se os atletas do Santos mostram algum tipo de reação e o Santos não vá por água abaixo, porque a situação do Santos ela é muito delicada. Situação do Santos, ó, vou mostrar pra vocês, ó. O Santos nesse momento tá na zona de rebaixamento. É o 17º colocado da competição. Então, nesse momento, Santos entra na zona de rebaixamento e a diretoria do Santos toma uma atitude desesperada para que o Santos supere o Palmeiras hoje no Allianz. Eles vão pagar uma grana de bônus aos jogadores. Eles já estavam oferecendo essa grana nos jogos anteriores. Agora, eles aumentaram essa recompensa. Olha aqui, ó. Matéria lá da BTB Esportes, ó. Com a ameaça de rebaixamento cada vez mais real, o Santos decide aumentar os prêmios por vitória ao elenco nas últimas rodadas. O clube mantém a estratégia e promete um bônus ainda maior para o confronto diante do Palmeiras nesta quinta-feira, no Allianz Parque. A medida busca motivar o grupo na reta final do Brasileirão, com o Peixe ainda lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Então, meus amigos, o Santos vai vir ali com a faca no dente, porque entende o tamanho desse jogo. Os caras entendem que
sair com uma vitória de lá, além de trazer um bônus financeiro, vai livrando pelo menos parcialmente a equipe da zona de rebaixamento. E hoje, para o Santos perder, já é começar a se fixar naquela zona de rebaixamento ali, hein? Santos tem que tomar muito cuidado com os desdobramentos do jogo de hoje. Neto, palpite. Palpitezinho. Como que o Palmeiras vai para essa partida? Bem, em virtude do final de semana em que o Abel poupou atletas, inclusive alguns atletas nem foram para a viagem contra o Juventude, eu acredito que o Palmeiras hoje ele vem com o elenco que tem de melhor. Até porque nós entendemos que essa é uma oportunidade de se afastar do Flamengo e que esses atletas agora estão devidamente descansados. Certo? Então, acredito que o elenco do Palmeiras é o que existe de melhor hoje. Você vai ter Vitor Roque, você vai ter Flaco Lopes, você vai ter Gustavo Gomes, você vai ter Bruno Fux, você vai ter Andreas Pereira. Todos os atletas ali de forma muito íntegra, descansados, disponíveis a jogar dentro do Allianz. Então, galera, hoje a vitória ela é muito, muito importante. Hoje só a vitória importa. Qualquer resultado que não seja vitória vai representar um tropeço ali e a colher de chá para a equipe do Flamengo que vai disputando aí essa competição com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre a repercussão do Flamengo? Eu acho que o Palmeiras é isso. A gente tem que chegar e fazer o dever de casa. Chegar e fazer o dever de casa. Não temos espaço para bobeiras. Estamos dentro do Allianz contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. Então eu acho que é isso. É isso. Não tenho mais o que falar aqui. Vamos lá. O Flamengo fez um jogo ontem contra o São Paulo. Um jogo que começou muito desatento defensivamente falando. O Flamengo leva um gol ali na bobeira mesmo, do São Paulo, logo no início, o Luciano, logo no início de jogo, levou um gol na bobeira, uma bobeada, uma lambança da zaga do Flamengo. Os jogadores ficaram meio assim, né? É eu ou é você que vai proteger? Dormiram no ponto e levaram um gol. Logo na sequência você tem um lance de pênalti. O Arrascaeta é atropelado dentro da área. Você tem ali uma força excessiva realizada ali nas costas do Arrascaeta. E a arbitragem marca penalidade máxima. A Arrascaeta cobra, uma ótima cobrança. E embora o goleiro do São Paulo vai bem, faz até a boa leitura do lado, mas não dá para chegar numa bola tão bem colocada daquela forma como a Arrascaeta cobrou. 1-1 Flamengo. E, cara, a partir daí, o Flamengo ele começa a dominar o jogo, ele começa a ficar à vontade com o jogo. Porque o São Paulo, ele não quis ser propositivo. O São Paulo entendeu que, opa, peraí, a zaga deles tá meio dormindo. O Pereira ali sente uma dor no braço. Então o São Paulo ele tenta começar a atrair o Flamengo para o seu campo e aproveitar espaço de transição. Jogada longa, com velocidade, para tentar de alguma forma ali desferir golpes contra o Flamengo. Até consegue um ou outro lance de perigo, mas nada muito relevante. O jogo fica mais no controle do Flamengo em si, ditando o ritmo da partida. Isso dentro do mando de campo do São Paulo, que estava lá na Vila, mas foi mando de campo do São Paulo, do que na mão do São Paulo. O Flamengo até acha um golzinho ali no final do primeiro tempo, mas é um gol que estava impedido com o Samuel Lino. E a partida termina no primeiro tempo 1-1. Na volta do segundo tempo, basicamente o São Paulo utiliza-se da mesma estratégia. Vamos continuar jogando no nosso campo, atraindo o Flamengo para cá e tentando alguma bola alçada. Bolas alçadas essas que eram praticamente todas desperdiçadas. O São Paulo não conseguia construir jogadas, o São Paulo não conseguia ser efetivo contra o Flamengo. E era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro gol, fazer o segundo gol, ainda o segundo gol não tinha acontecido, do que o São Paulo, de repente, fazer o seu segundo gol. E aí, numa boa jogada ali, onde o Arrascaeta se esforça e consegue voltar a bola para o jogo, você tem um lançamento, belo lançamento para o Samuel Lino,
com um belo gol do Samuel Lino, um golaço do Samuel Lino, uma pintura colocando o Flamengo na frente. Então o Flamengo vira a partida e, meu amigo, e toma controle do jogo, porque o São Paulo não parece muito animado para tentar propor alguma coisa. O São Paulo fica com medo, mantém as suas linhas recuadas, mantém o Flamengo com o domínio de meio campo ali, com a maior posse de bola e ditando o ritmo da partida. Daquele jeito. São Paulo tentava uma coisinha aqui, outra lá, mas nada que estava incomodando o Flamengo. Agora sim é a parte que eu queria falar para vocês. Era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro gol do que o São Paulo fazer o segundo, até que o Gonzalo Plata, de uma maneira irresponsável, foi irresponsável sim, tá na conta dele sim, ele acaba com toda a estratégia, com toda a ordem cronológica tática do jogo. Porque eu penso que quando o técnico olha para o jogo daquela maneira, com aquela ilustração, ele já tem na cabeça dele as trocas que ele vai fazer. Quando ele vê um jogador sendo expulso, ele tem que mudar completamente a sua estratégia. Então, o Plata, dentro do campo do São Paulo, vai tentar ali dividir uma bola daquela forma com o jogador, né? Com o pezão assim, ó, levantado. Aquele pezão levantado, né? O mesmo pezão levantado que o Gustavo Gomes fez lá no lance do Palmeiras, lembra? No meio do campo. O Gonzalo Plata faz isso praticamente dentro da grande área do próprio São Paulo. Sem necessidade nenhuma. Um lance onde não ia gerar perigo nenhum para o Flamengo. Um lance irresponsável, um lance displicente que colocou esse empate tão amargo quanto uma derrota na conta do senhor Gonzalo Plata. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho do que o Pilhado falou a respeito desse lance especificamente, tá? Na verdade, especificamente de Gonzalo Plata. Vamos lá. Vamos escutar aqui o que o Pilhado falou. Bora lá. Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão para ir para a coletiva e expor o Pedro, quando o Pedro não estava rendendo no treino, hoje ele tem que ir na coletiva e falar: a burrice do Plata, a inconsequência do Plata custou 3 pontos para o Flamengo. Jogador irresponsável, jogador que tá soltinho na noite carioca, mas para jogar bola não para de ser expulso. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo, tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência e vergonha na cara para colocar todo o time do Flamengo nessa situação. Faz o gol da virada, busca o resultado e aí todo o time é prejudicado pela burrice, pela inconsequência, pela irresponsabilidade desse cara. De novo, tem que ter punição e tem que ser exposto na coletiva de imprensa. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz vai fazer com o Platinha o que ele fez com o Pedro. Bizarro. Bem, galera, vocês viram aí que o Pilhado aqui ele fala daquela situação que aconteceu com o Pedro. E nesse ponto aqui eu vou dar razão pro Pilhado, viu? Porque quando o Felipe Luiz expôs o Pedro, até nós que somos torcedores rivais, viemos aqui e falamos assim: nossa, Felipe Luiz teve culhão, né? Será que ele teve culhão também para expor o Plata na coletiva? Não, não teve. Eu já falo para vocês porque todo mundo já viu a coletiva. Então, o Felipe Luiz ele não teve a mesma coragem para expor o Gonzalo Plata da forma que ele teve para expor o Pedro. Eles veio com aquele papo de que o jogador não quer errar, que foi uma consequência ali do movimento do jogo, não foi por querer. Só que aquele negócio, sem querer também é falta. Sem querer também dá cartão. E na verdade,
Eu discordo do Felipe Luiz nesse ponto. Eu discordo porque o movimento do jogador, ele influencia sim. O jogador ele tem controle sobre o movimento dele. Pra que ir com o pé de chapa assim na dividida? Sendo que ainda você estava no campo do adversário. Era um lance sem perigo nenhum, um lance inofensivo, onde o Flamengo tinha o controle do jogo. E aí o Felipe Luiz complementou. O campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes e de mais pressão, cometem-se mais erros, mas nossos erros estão sendo letais e nos custando pontos importantes. Cada ponto que perdemos fica mais difícil e mais longe de conquistar nosso objetivo de ser campeão. Com certeza hoje foram mais erros que ficaram mais difíceis de reverter. Ele coloca ali um ponto de dificuldade que parece que o Palmeiras já tá com a taça na mão. E na verdade não tá. Ainda não tá. Eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu tenho a humildade de falar que não. O jogo do Palmeiras ainda para completar a rodada nem aconteceu. Vai acontecer hoje à noite. A gente não sabe o que vai ser ainda. A gente não sabe. E o Crespo, na coletiva do São Paulo, ele falou sobre Flamengo e Palmeiras. E a diferença financeira que hoje existe dentro do futebol. Olha só, sabe quantas vezes ganhamos o Paulistão nos últimos 20 anos? Uma vez. Realidade, pés no chão. Nesse momento, na América do Sul, eles estão em outra dimensão. Na história falamos, mas a realidade é outra. Como diminuir essa diferença o mais rápido possível? Colocar dinheiro. Temos que fazer as coisas bem por muitos anos. Crespo, não é só colocar dinheiro. Não é só colocar dinheiro. É colocar dinheiro e você ter uma gestão competente, profissional, acima de tudo. E não só isso. Você ter uma gestão que mantenha essa competência e esse profissionalismo. Porque se uma gestão entrar, ficar 3 anos, organizar e a outra vir e não fazer o mesmo trabalho da mesma forma competente, vai tudo por água abaixo de novo. É facinho de você criar uma dívida e virar uma bola de neve dentro do futebol brasileiro. A gente tem vários clubes aí que são exemplos disso. Então, é você criar uma cultura organizacional dentro do clube de boa prática, de boa gestão, de responsabilidade financeira acima de tudo. Não é só colocar dinheiro. Só colocar dinheiro não vai adiantar. A gente vê uma série de exemplos aí de SAF, não SAFs, que injetam dinheiro com patrocínio, injeta dinheiro com investimento e não adianta. Não adianta. Não adianta. É isso. Coloca nas opiniões aí, deixa no palpite o que vocês acham para hoje à noite. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Bom jogo para todo mundo.